E no vídeo de hoje vamos falar sobre previdência privada. Vale a pena investir em previdência privada? Aliás, previdência privada é um investimento ou não é? E se vale a pena, quanto que vale a pena? Porque diferente de outros investimentos que a gente analisa algumas características como a rentabilidade, a segurança do ativo, o prazo, o imposto de renda que incide, na previdência privada são muito mais características que a gente tem que analisar. Esse investimento é muito mais complexo do que um CDB, um LCI ou um LCA. E se você está aqui comigo nesse vídeo hoje, é porque de duas uma, aliás, de três uma, ou você já tem uma previdência privada, ou você está pensando em contratar um plano de previdência privada, ou ainda você foi até o teu banco pedir para investir o teu dinheiro e o teu gerente te ofereceu ou te vendeu uma previdência privada. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Masco, educadora financeira, e neste canal nós falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificação, assim o YouTube percebe que esse conteúdo é importante e distribui para mais pessoas. Vou te contar a minha experiência com previdência privada, depois a gente vai falar sobre os detalhes que devem ser analisados e o que é essa previdência privada. E já te adiantando, se você pensa em ter esse plano de previdência privada, você tem que ter um objetivo muito claro e de preferência no longo prazo, para valer a pena. Mas você vai tirar a conclusão depois comigo. Minha primeira grande decepção com investimentos, no mundo dos investimentos, foi por causa de uma, duas, 4 previdências privadas na minha vida. A primeira delas, eu era jovem, antes de casar, e resolvi investir o meu dinheiro. Eu sabia que investimento era uma coisa muito legal, porque o dinheiro supostamente rendia. Por algum motivo, que eu não sabia qual, eu desconhecia sobre juros compostos e tudo mais, eu fui legalmente no banco e perguntei para minha gerente na época sobre investimentos. E eu lembro de ter sentado na frente dela e ela ter falado várias coisas que eu não entendia nada. Mas uma delas foi qual que era o meu objetivo, por que eu queria investir. E, obviamente, a minha resposta foi: para o meu dinheiro render. Porque eu queria mais dinheiro. Esse é o primeiro sinal de que você não deve investir em previdência privada se o teu objetivo é rendimento. Enfim, eu não sei se o banco na época não tinha outros produtos para oferecer, mas ela me ofereceu uma previdência privada para o meu dinheiro render. Aí ela perguntou quando que eu queria o meu dinheiro de volta. E eu disse que não sabia. E ela perguntou se eu podia deixar pelo menos um ano ele parado. E eu falei que sim, porque aquele investimento, ele tinha uma carência de um ano. E tá tudo bem. Falei que podia deixar por um ano parado e ela só me sinalizou sobre uma taxa que eu ia pagar, que era a taxa de carregamento, que na época era 5% sobre o valor que eu estava investindo mensalmente. Eu lembro que meu salário era baixo, era estagiária, então eu devia ganhar uns R$300 e R$100 todos os meses eu colocava na previdência privada. Só que desses R$100, R$5 iam para a taxa de carregamento. E eu já explico tudo isso. Hoje, por justiça, nem falo sorte, é justiça, porque não faz sentido nenhum essa taxa de carregamento. Não é mais cobrado, pelo menos na maioria das instituições. E quando ela me falou 5%, eu falei, 5%, não tinha muita noção de números, sabia que era 5%, mas eu não sabia que isso ia afetar no meu rendimento, porque na minha cabeça 5% estava ok, já que o meu dinheiro ia render bastante em um ano. E eu falei ok, porque a gerente estava me oferecendo. Era uma pessoa que conhecia sobre investimento. Quem era eu na época de falar que não para um investimento sendo oferecido pela minha gerente? E deixei lá investido e todo mês eu colocava meus R$100 lá, ele caía no débito automático e eu deixei aquele ano parceira e feliz porque eu já era uma investidora. Passado um ano e pouquinho, fui resgatar o meu dinheiro. Quando eu fui resgatar, eu tive uma surpresa muito ruim. O meu dinheiro tinha rendido mais se ele estivesse embaixo do colchão. Eu lembro que foi exatamente isso que eu falei para mim mesma e para minha família na época. Eu não lembro os valores exatos, mas eu coloquei o investimento inicial como se fosse R$1.000 e deixei mais um ano rendendo, colocando 100, um ano e meio, colocando R$100 todo mês. Se eu tirei do meu bolso R$2.200, quando eu fui tirar, tinha 2.000, por exemplo. Eu perdi R$200 e eu imaginava que era só por causa da taxa de carregamento. Tinha taxa de saída, tinha taxa de administração, tinha imposto de renda, tinha um monte de coisa que eu não entendia. E essa foi a primeira decepção. O que eu fiz? Achei
achei que investimento não prestava. Eu não sabia que aquele investimento não era legal. Mas mais tarde casei, tive filhos e fomos de volta, eu com meu marido no banco, pedir conselhos para investir para os nossos filhos. E também veio outra previdência para nossa vida, duas dessa vez, porque a gente queria uma para cada um. Nessa altura, eu já conseguia entender o que era um PGBL e o que era um VGBL. Aliás, mais ou menos, eu entendia que VGBL era melhor para nossa situação do que um PGBL. E contratamos a previdência, tínhamos alguma noção sobre imposto de renda, mas pouca coisa ainda. Se o gerente tentou explicar alguma coisa, a gente não entendeu e investimos. E ficamos lá alguns anos investindo nessa previdência. Quando eu me mudei para Portugal, e isso fazem mais de 2 anos, comecei a estudar investimentos para entender esse mundo de investimentos e investir por conta própria, sem depender de gerente de banco, sendo que eu não estava mais no Brasil para confiar o dinheiro para eles. Aí veio a outra decepção. Fui analisar as duas previdências privadas que nós tínhamos para os nossos filhos e o que me chocou foi a rentabilidade e a taxa de administração de uma delas. Uma delas tinha uma taxa pequena, ok, a outra tinha uma taxa alta, ao meu ver, o que comia parte do nosso dinheiro. E a rentabilidade de uma delas estava metade, exatamente metade do que estava rendendo a poupança na época, que foi no começo da pandemia, quando os juros ainda estavam super baixos e a poupança rendia muito, muito, muito pouco. Aquela nossa previdência estava rendendo metade daquilo, daquele pouco. Era menos de 1% que ela rendeu nos últimos 12 meses. Aquilo me chocou. O que a gente fez? Resgatamos o dinheiro, arcamos com o imposto de renda e comecei a investir esse dinheiro das previdências por conta própria em outros lugares. E a quarta previdência, não vou comentar aqui, para não me prolongar muito, mas também foi uma decepção, também resgatamos e colocamos esse dinheiro num outro ativo. Mas não estou te aconselhando a fazer isso. Por favor, não me entenda. Isso é a minha história, são as minhas experiências e talvez hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu deixasse o dinheiro lá por alguns outros motivos que não eram os mesmos da época. O que eu quero apresentar para vocês hoje é um pouquinho sobre esse mundo da previdência privada. Gente, é bastante informação, eu não vou conseguir trazer tudo aqui, mas eu vou trazer algumas noções básicas para você, na hora de contratar o teu plano, saber se você for contratar. No fundinho, eu acho que você pode fazer a sua própria carteira de investimentos por conta, mas existem algumas vantagens sim em ter uma previdência privada, uma pequena parte do seu dinheiro alocado na previdência por outros motivos que não a rentabilidade, não multiplicar o seu dinheiro, tá? Porque multiplicar o seu dinheiro talvez não seja a melhor opção, mas talvez. Em relação à minha primeira história do banco, quando eu fui lá e tirei menos, o que eu fiquei muito decepcionada, depois de entender esse mundo da previdência, é eu ter deixado claro que eu queria tirar o dinheiro em pouco tempo e a minha gerente ter me oferecido uma previdência privada, mesmo assim. E quem que está errado nesse caso? É o gerente que me oferece um produto que não casa com os meus objetivos, porque ele está lá para vender os produtos deles. Concordo que devia estar lá também para vender os produtos que solucionassem o nosso problema. Isso que é o encantamento da venda, é quando o vendedor soluciona o problema do cliente. Ou fui eu que cheguei lá para comprar um produto sem qualquer conhecimento. E é isso que eu te aconselho. Sempre quando você vai comprar qualquer coisa, é o teu dinheiro. Compre com conhecimento, sabendo o que você vai comprar. Porque aquele dinheiro suado que eu tive durante 1 ano e pouquinho, investindo lá mensalmente, não era o dinheiro do banco, era o meu dinheiro que eu estava colocando lá. Quando eu fui tirar de volta, tinha menos do que eu tinha investido, do que eu tinha tirado do meu bolso. Se você pensa em fazer um plano de previdência, voltando, né? Se você pensa em fazer um plano de previdência privada, ou se você já tem um plano contratado, pega agora um papel e uma caneta e me acompanha nesses passos que eu vou te dar. Os itens, as características que você precisa perguntar para o seu gerente se o teu plano envolve e quais são. Mas antes eu preciso te falar que a previdência privada é o investimento que a gente pensa no longo prazo. As pessoas contratam esses planos de previdência privada pensando na sua aposentadoria. É um plano que você deve pensar para viver de renda, para a tua melhor idade, quando você decidir parar de trabalhar. E a previdência privada, ela conta com 2 fases. 3, porque tem uma intermediária. Tem a fase de acumulação, que é o período, são os anos que você coloca dinheiro nessa previdência. Pode ser uma vez por ano, pode ser um único aporte ou pode ser mensalmente, durante 5, 10, 15, 20 anos ou 30 anos. Enfim, essa fase de acumulação é a fase que você vai acumular o teu patrimônio. Aí existe uma fase de transição,
que ninguém fala isso, eu meio que inventei. Mas é aquela fase que você vai passar da fase de acumulação para a fase de resgate. E sim, existe essa fase de transição, porque tem características que envolvem essa fase. E tem uma terceira fase, que é a fase de resgate, fase em que você vai usufruir desse patrimônio que você construiu, que também existem características importantes para você perceber nessa fase. Só que todas as características que a gente vai falar dessas 3 fases, quando você acumula, quando você vai passar para outra fase, quando você realmente usufrui desse dinheiro, elas têm que ser vistas no momento da contratação do plano. Então, quando você vai fechar o plano, você tem que observar cada uma dessas características para ver se fazem sentido para você, no que você está planejando. Mas tudo isso não é definitivo. Algumas dessas características você tem chance de mudar ao longo do tempo, fazendo uma portabilidade do plano, passando o teu plano de uma instituição financeira para outra instituição com características melhores, ou mesmo antes de terminar a fase de acumulação, que é aquela fase que você acumula teu dinheiro, teu patrimônio, você pode negociar alguns detalhes, algumas características da fase de resgate, que é quando você vai usufruir desse dinheiro. Anota aí. Primeira coisa que você tem que perguntar para o seu gerente, observar na sua previdência, é a taxa de administração. Tem taxa de administração, obviamente, porque o que é a previdência? É um fundo de investimentos, é uma gestora que vai tomar conta do seu dinheiro e vai investir em outros lugares, vai comprar ativos da renda fixa, da renda variável, do exterior, dependendo do fundo que ela vai investir. Como tem alguém fazendo isso para você, isso vai ser cobrado com essa taxa de administração. Até 1%, 1,5% é considerável ok. A partir disso, a taxa já fica um pouco alta. Esse dinheiro, essa taxa, que é você pagar para alguém cuidar do seu dinheiro, vai impactar no resultado final do seu investimento. Porque é um dinheiro que você está deixando de investir, deixando de multiplicar para pagar outra pessoa para fazer isso para você. E tá tudo bem. Então é importante você ver se essa taxa que você está pagando, ela é alta ou não. Outra taxa importante para você observar se o teu plano tem é a taxa de carregamento, que é aquela que eu falei lá na minha primeira experiência. O que é essa taxa de carregamento? Toda vez que você for aportar o teu dinheiro na Previdência, é retirado um tantinho desse dinheiro para o banco. Não sei para quê. Antigamente era comum existir essa taxa. Hoje em dia já não é comum. Se o teu plano contém essa taxa, você pode fazer portabilidade para algum plano que não tenha essa taxa, porque ela não faz sentido algum de existir. Existe uma taxa de entrada também do dinheiro, do montante inicial, e uma taxa de saída. Todas elas são taxas de carregamento e não fazem sentido. Terceira característica que você tem que observar é a rentabilidade. Observe no teu plano, ou no plano que você for contratar, os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses, quanto que rendeu esse plano. Para você ter uma ideia, a previdência do meu filho, enquanto a poupança estava rendendo 1,3% ao ano, nos últimos 12 meses, ela tinha rendido 0,79% no ano. Eu estava pagando para deixar meu dinheiro lá, porque eu pagava uma taxa de administração e o dinheiro que era muito maior do que o dinheiro estava rendendo na época. Então, olhe para a tua previdência e veja quanto ela está rendendo, qual que é o rendimento dos últimos meses. Ideal seria que ela rendesse no mínimo 100% do CDI. O CDI é a taxa de juros entre os bancos que anda junto com a Selic e hoje está 13,15% ao ano. A poupança está 6% ao ano. Se a tua previdência privada está rendendo menos do que 6% ao ano ou rendeu menos do que 6% ao ano no último ano, ela está rendendo menos do que a poupança. E dá para fazer portabilidade e pegar o teu dinheiro dessa previdência e ir procurar em outra instituição ou até mesmo na mesma instituição para ver outras previdências que estejam rendendo mais do que a tua. Quarto ponto, qual que é o tipo da previdência que você tem? É um PGBL ou é um VGBL? PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. E VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Mas o que significa isso, né? Cada plano, esse PGBL e esse VGBL, eles têm características diferentes na parte tributária, ou seja, dos impostos de renda. O VGBL, ele é interessante para quem faz declaração de renda simplificada ou não faz declaração de renda, porque ele não conta com nenhuma vantagem tributária na hora da declaração. E quando você for fazer o resgate desse dinheiro no final do teu plano, ou mesmo que você resgate antes, o imposto de renda, ele vai incidir
incidir, vai ser um imposto que vai ser retirado do rendimento desse plano. Ou seja, se você acumulou 70 mil reais, desses 70 mil reais acumulados, 20 mil são de rendimento e o resto foi o que você tirou do bolso, o teu imposto de renda no VGBL vai ser incidido nos 20 mil, no rendimento só. Esse é um ponto importante, tá? E o PGBL, então, como que acontece isso? O PGBL pode ser interessante para quem faz a declaração completa, porque você pode deduzir até 12% da tua renda tributável do imposto de renda. Ou seja, se você tem uma renda tributável de 100 mil reais no ano e 12% disso você vai colocar na previdência privada, seria R$1.000 por mês, 12 mil reais, esses 12 mil podem ser deduzidos no imposto de renda. A tua renda de 100 mil passaria a ser de 88 mil, o que é uma grande vantagem se você pegar esse dinheiro que você economizou no imposto de renda e reinvestir ele em algum lugar. Por que é importante reinvestir esse dinheiro? Porque ao final do plano, ou quando você for resgatar o teu PGBL, você vai pagar o imposto de renda sobre o montante inteiro. Lembra que no VGBL a gente tinha 70 mil e você pagou o imposto de renda só sobre os 20 mil que renderam? Que foi o dinheiro que rendeu? No PGBL, você vai pagar o imposto de renda sobre os 70 mil reais, sobre todo o dinheiro. Então, se aquele dinheiro que você, ao longo do tempo, foi reinvestindo por causa da vantagem na declaração do imposto de renda, isso, no final das contas, pode fazer sentido. Aqui na descrição, eu deixei um material com alguns artigos que eu pesquisei, com as informações, para você que tem mais interesse sobre o assunto, pesquisar também e se aprofundar sobre isso, porque é bem importante na hora de fazer, contratar o plano, não só de previdência, mas de qualquer investimento, você ter conhecimento do que você está comprando. É o teu dinheiro, lembra? Então, você tem que ter conhecimento para investir da maneira correta. Quinta característica, tabela de imposto de renda, tabela do IR. Assim como existem dois planos, o PGBL e o VGBL, existem duas tabelas de imposto de renda que você também pode escolher e deve escolher na hora de fechar o teu plano, que é a tabela progressiva e a tabela regressiva. Você pode escolher uma das duas para o teu plano. Vantagens, tabela progressiva. O imposto de renda, nesse caso, é cobrado em relação ao rendimento anual. É como o imposto de renda cobrado em relação ao salário, para quem é CLT. Quanto mais alto o salário, maior a tributação. E a mesma tabela que é usada, que é essa aqui. Se você tem um rendimento anual baixo, vale a pena você contratar a tabela progressiva, porque na hora que você for resgatar até um determinado valor, você é isento de imposto para essa previdência. A partir daquele valor, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. E na tabela regressiva de imposto de renda, indiferente de quanto você ganha, porque isso não vai alterar o imposto, é relacionada ao tempo. Quanto mais tempo o teu dinheiro fica investido, menor o imposto de renda. Primeiro caso lá atrás, nem sei qual que foi a minha tabela de imposto de renda que eu escolhi na época. Espero que tenha sido a progressiva. Porque a regressiva, se eu deixei um pouco mais de um ano, do meu rendimento foi descontado 35% dele para o imposto. E vale a pena você usar essa tabela regressiva nesse caso, se a tua intenção é deixar no mínimo 10 anos teu dinheiro rendendo. Na hora do resgate, porém, você vai pagar 10% daquele dinheiro que você investiu há 10 anos atrás. Mas se você for investindo durante 10 anos e depois resgatou tudo, o que você investiu no último ano já pega a primeira alíquota do imposto de renda, que é a mais alta de 35%. Você viu como é bastante detalhe que você tem que entender e conhecer na hora de contratar o plano? Por isso que eu penso, vale a pena? Mas vamos lá. O que eu falei? A taxa de administração, o carregamento, a rentabilidade e o tipo de plano, se é VGBL ou PGBL, fazem parte da fase de acumulação. Isso é importante para você entender na hora que você está colocando o seu dinheiro nesse plano, porque isso vai interferir diretamente no quanto esse dinheiro vai render, do quanto você vai ter de patrimônio no final. A questão da tabela de imposto de renda, se é regressiva ou progressiva, faz parte da fase de transição. Ela vai incidir justamente no momento que você for resgatar esse dinheiro. E agora vamos falar sobre duas características importantes que você tem que se atentar para a fase de resgate. Quando você já construiu o teu plano, investiu lá mensalmente ou anualmente um montante, e no final dos 10, 15, 20 anos, você resolve usufruir desse dinheiro. Neste momento, você já decidiu na hora da contratação como que você vai usufruir desse dinheiro. Se você vai fazer um resgate único desse dinheiro ou se você vai receber mensalmente o teu dinheiro. Você pode fazer um único resgate com o teu patrimônio inteiro e gerenciar agora o seu patrimônio. Ou você pode decidir vender esse patrimônio para a seguradora e ela te pagar mensalmente uma renda como se fosse um salário. Ou ainda você pode decidir receber mensalmente esse patrimônio. E ele vai ser dividido em determinados anos que você também acertou na hora da contratação.
contratação. Então, é importante você perceber como você vai querer esse dinheiro depois. Mas isso pode ser mudado, você pode mudar de ideia até 2 meses, se eu não me engano, antes de entrar nessa fase de resgate. Então, se você decidiu ter o teu dinheiro de uma vez só, e de repente lá na frente você pensa que é melhor você receber mensalmente, você pode mudar, tá bom? E agora, as características que você tem que se atentar, que essas vão vir já no começo do contrato. Se o teu plano consta com excedente financeiro e juros na conversão, o que é isso? São 2 características para quem decidir entrar nessa fase de resgate, tendo a renda mensal, tendo um salário todos os meses caindo na tua conta. Esse excedente financeiro é basicamente isso. Digamos que você tem lá os teus 70 mil, que a instituição está trabalhando com eles e reinvestindo em outros lugares. E ela te repassa todos os meses 0,5%, 0,6% do rendimento que ela dá, como se fosse um salário para você, uma renda passiva. Mas, em determinados meses, ela conseguiu muito mais nesses investimentos do que aquilo que ela está te repassando. E você tem direito a esse mais que ela está conseguindo, essa diferença. Então, uma vez por ano, ela vai pegar esse excedente financeiro que ela conseguiu a mais e vai repassar na tua conta. Então, se a tua renda mensal, de repente, é de R$1.000, você pode, por causa desse excedente financeiro contratado, combinado, receber R$2.000 por mês. E tem os juros na conversão, que é uma porcentagem que também vai incidir no teu rendimento mensal. Então, observe esses 2 pontos, tá? Excedente financeiro e juros na conversão. A última característica que eu vou citar aqui nesse vídeo, para você observar, é a tábua atuarial, que é um nome bonitinho dado para a tábua de mortalidade. Quando você contratou o teu plano de previdência, foi determinado por quanto tempo você usaria essa fase de resgate, para quem vai resgatar mensalmente esse dinheiro, não é para quem faz um resgate total. Já na hora da contratação, era determinado quanto tempo essa pessoa iria usufruir. Se ela se aposentou com 60 anos e na tábua atuarial está que ela vai usufruir até os 80 anos, são 20 anos, já é determinado quanto ela vai receber durante esses 20 anos. Mas se ela morrer com seus 90 anos, 100 anos, ela vai ter esse mesmo rendimento por 40 anos. A seguradora terá que pagar o que foi combinado. Os planos mais atuais, eles contam com essa tábua, não com um valor fixo. Antigamente era determinado na hora da contratação por quanto tempo a pessoa ia receber. Se ela morresse depois disso, teria essa vantagem. Mas hoje, a cada 5 anos, essa tábua atuarial, ela é atualizada. Então, a gente não vê vantagens hoje nessa característica. Mas se o teu plano é mais antigo, vale a pena você dar uma olhadinha nesse ponto. Eu sei que é bastante informação e é mesmo. Gente, é mesmo. Você fazer tua carteira de investimento pensando na tua independência financeira é muito mais simples do que você observar tantos detalhes na previdência privada. Mas agora vamos lá. Quais as vantagens de ter uma previdência privada? Minha opinião pessoal. Eu sei que você tem a tua, inclusive eu quero que você deixe nos comentários qual que é a tua opinião. Mas a minha opinião, se você está pensando em contratar uma previdência, ou se você contratou uma previdência, por que que você fez isso? Se foi para você multiplicar o teu dinheiro, não é uma boa opção. Se foi para você almejar a tua independência financeira o quanto antes, também não é uma boa opção. Então, se a intenção é multiplicar o teu dinheiro, conseguir a independência financeira antes, não teria o porquê você pagar alguém para fazer o que você pode fazer por conta própria e de repente de uma maneira muito mais rentável. Já se a tua intenção é você receber uma renda passiva daqui 10, 20, 30 anos e não se incomodar em conhecer qualquer coisa sobre investimento e sim pagar alguém para fazer isso, indiferente se você recebesse mais ou menos, aí é uma opção interessante de se pensar, a previdência privada. E a outra questão que é interessante na previdência privada é em relação a pensar nesse dinheiro como uma herança para o seu sucessor. Porque quando você contrata uma previdência, você tem que colocar lá um beneficiário para essa previdência. E também na hora da contratação você tem que ficar atento a isso. Se o teu sucessor vai ter direito a esse dinheiro e como que ele vai ter direito a esse dinheiro. E a vantagem, pensando nessa situação específica, é que esse dinheiro da previdência privada é um dinheiro que, caso você venha a faltar, ele vai passar direto para o seu beneficiário sem precisar entrar em inventário. E isso é interessante, muita gente acaba deixando conscientemente parte do seu dinheiro numa previdência, pensando nela como um seguro de vida. Caso você venha a faltar, esse dinheiro que você economizou, ele vai passar para a mão do sucessor, do teu beneficiário, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, de uma maneira tranquila. Então, se você pensa na previdência como uma maneira de despreocupar os teus sucessores, é uma boa opção, sem dúvida. E muitas pessoas falam da previdência como vantagem a questão da tributação. Se você deixa mais de 10 anos, em vez de pagar 15% de imposto de renda, como qualquer outro investimento, você pagaria 10%. Eu não vejo isso como vantagem, porque em outras opções existem investimentos que são isentos de imposto de renda. Então, isso para mim não é vantagem.
Chega de teoria, gente. Agora a gente vai entrar na prática. Vamos nos simuladores. A gente vai em 2 simuladores de banco e deixei inclusive aqui na descrição esses 2 simuladores para você também fazer essa simulação. E depois a gente vai simular na calculadora de juros compostos, se a gente fosse fazer um investimento por conta com uma determinada rentabilidade anual. E por último, a gente vai entrar no Tesouro Direto, simulando que nós, em vez da Previdência, fôssemos investir no Tesouro Direto. Todas essas simulações vão ser com 13 anos. E o primeiro que eu vou entrar é no simulador de Previdência do Bradesco. Nome, idade, próximo. Então, qual que é o teu objetivo? É para a tua aposentadoria? É para o futuro dos teus filhos? É por causa do incentivo fiscal? Ou é planejamento sucessório? Vou lá, vou para minha aposentadoria. Com qual idade você quer começar a receber a sua renda? A gente vai colocar 13 anos aqui para conseguir achar um plano igual no Tesouro Direto. 54 anos. São 13 anos meu dinheiro trabalhando. Você quer fazer uma contribuição inicial? Eu vou fazer uma contribuição aqui de R$10 mil para começar. Qual dos 3 tipos de simulação é mais adequado para você? Quanto posso contribuir por mês? R$500. Como quer receber o total acumulado na Previdência? Você percebeu que até agora a gente só respondeu questões relacionadas à fase de acumulação. Agora, essa pergunta é direcionada para a fase de resgate. Como você quer receber o total acumulado? Mensalmente ou tudo de uma vez? Como nessa simulação, eu vou fazer simulações pensando que eu estou também investindo no Tesouro e por conta própria, vou colocar tudo de uma vez. Qual o tipo de declaração do imposto de renda? Completa ou simples? Se eu colocar completa, provavelmente ele vai me sugerir um PGBL para me tirar vantagem tributária durante o tempo de acumulação. Mas daí eu vou ter que pagar o imposto de renda sobre o montante total na hora do resgate. E se eu escolher simples, eu não vou ter nenhuma vantagem tributária nesse período de acumulação, mas na hora que eu for resgatar, eu vou pagar o imposto de renda só sobre o rendimento. A simples, porque é isso que nas outras simulações que a gente vai fazer, vai acontecer também. O imposto de renda vai ser só sobre o rendimento. Estamos procurando a melhor opção. Total acumulado, 118.227,76. Disponível em 13 anos, com uma contribuição mensal de R$500 e uma contribuição inicial de R$10 mil. E agora vamos no simulador da BTG. Qual que é o principal objetivo para esse investimento? Aumentar o patrimônio. Quanto você gostaria de investir inicialmente? Os R$10 mil. Por quanto tempo planeja ter esse investimento, manter o investimento? Por 13 anos. Quanto por mês? R$500. Como você se considera quando o assunto é finanças? Bom, eu quero que eles trabalhem com meu dinheiro. Então, vou colocar aqui, ó, antenado sempre atrás de novidades. Como você reagiria com uma queda de 10% em um dos seus investimentos? Manteria o valor, porque eu quero ele só depois de 13 anos. Perfil moderado, ao final de 13 anos, eu teria num cenário esperado 130.882, num cenário pessimista 125.417 e num cenário otimista 135.964. Deixando claro que essa é uma simulação de um determinado plano que foi escolhido para o meu perfil. Existem inúmeros planos que investem em lugares, em fundos diferentes. E ele apresenta os detalhes de onde iria cada parte do dinheiro. Visto isso, agora nós vamos para a calculadora de juros compostos. Se a gente fosse montar por conta própria nossa carteira de investimentos e conseguisse ao longo de 13 anos uma rentabilidade média de 8% ao ano, quanto que a gente acumularia? Valor inicial, os mesmos 10 mil. Valor mensal, R$500. Taxa de juros, 8% ao ano, 13 anos. Nesse cenário, nós teríamos investidos R$88 mil, total de juros, o que o dinheiro trabalhou para nós foi R$72 mil, e o total acumulado R$160.831. Sem contar que nas simulações não é apresentado o imposto de renda na hora do resgate. Aqui também não, porque aqui a gente pode montar uma carteira de investimento com investimentos que são isentos de imposto de renda, ou a gente pode montar uma carteira de investimentos com alguns investimentos que cobrem imposto de renda, outros não. Isso eu consigo aqui uma taxa de 10% ao ano, o que é possível. Hoje os juros estão altos, provavelmente ele vai baixar, mas se a gente conseguir colocar uma parte do dinheiro, ou pelo menos esse dinheiro inicial, um investimento bom hoje, um pré-fixado de 15%, por exemplo, a gente pode conseguir uma média de 10%, tendo conhecimento nos investimentos e procurando bons ativos. Nesse caso, a gente acumularia um patrimônio total, depois de 13 anos, de 188.286. E agora vamos lá para o Tesouro Direto. Aqui eu já entrei nos ativos e eu vou nos simuladores, pensando nesse mesmo cenário. IPCA 2035, ou seja, 13 anos. Valor que quero investir, R$10 mil.
e um aporte de R$500 por mês. Nesse cenário, você teria investido um valor de 87 mil. R$1.000 a menos do que nos outros, porque esse título vence 2 meses antes de completar em 13 anos. Vence no mês 5 e a gente está no mês 7 fazendo esse vídeo. O valor bruto que você acumularia seria 175 mil. Aí, imposto de renda, os 15%, tem uma taxa da B3, que é 0,20% ao ano, que é a taxa de custódia, e conseguiria um valor líquido, depois de 13 anos, de R$159.049,35. É um detalhe que eu não comentei. Se você for fazer o resgate da tua previdência privada, na hora do resgate, 15% desse valor já vai ser descontado na fonte, imposto de renda. Mas, dependendo daquela tabela que você contratou, regressiva ou progressiva, se você for pagar menos do que 15% do imposto de renda, na hora da declaração, você vai somar ou diminuir essa diferença. É só um detalhe que, de repente, pode gerar alguma confusão na hora do resgate. E agora, a comparação que a gente fez. Então, eu vou considerar o plano do BTG. Ele ofereceu um plano, de fato, para nós, e os nossos 88 mil investidos ao longo de 13 anos renderam 130.882 nesse plano de previdência privada. Esse mesmo dinheiro investido no Tesouro Direto renderiam 159.049. Detalhes, tem R$1.000 a menos no Tesouro. E se a gente investisse o nosso dinheiro por conta própria, comprando os ativos e deixando o nosso dinheiro se multiplicar por 13 anos, claro que para isso você precisa ter conhecimento para fazer esse investimento, mas particularmente eu acho que é mais fácil você aprender sobre investimento do que aprender todos esses detalhes da previdência privada. Mas você investindo por conta própria e conseguindo uma carteira de 8% ao ano, você acumularia R$160.831. E se o teu dinheiro ficasse na poupança durante esse tempo, no cenário de hoje, porque a poupança hoje rende 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, você teria na poupança, depois de 13 anos, R$137.704. O assunto foi extenso, espero que você tenha conseguido me acompanhar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os artigos que eu usei, as calculadoras, os simuladores, para você ficar bem à vontade para entrar a fundo nesse assunto, se te interessa. E me conta agora qual que é a tua opinião sobre previdência privada. É um investimento? É um seguro de vida? O gerente tem que oferecer um plano de previdência quando a pessoa quer investir o seu dinheiro? Comenta aqui embaixo qual é a tua opinião sobre previdência privada. Se você já teve alguma experiência com ela, compartilha com nós, porque eu acho que essa troca de experiência nos faz crescer muito. E se você não deixou o seu like no vídeo, deixa o teu like. Se você já não está inscrito nesse canal, se inscreve nele e eu te vejo no próximo vídeo.